Boa tarde, que Deus abençoe a todos, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, desde Valparaíso, São Paulo, bastante frio. Eu quero trazer uma palavra, uma mensagem, uma reflexão sobre você nasceu para vencer. Uma mensagem de fé e esperança. Romanos capítulo 8, versículo 37, mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Eu espero que vocês que estarão entrando aí, compartilhem com outras pessoas, e nós vamos aqui, alguns minutinhos, falar sobre este assunto. Você nasceu para vencer, nasceu para ser vencedor. Compartilhem com outros. Vivemos em um mundo cheio de desafios. Muitas vezes enfrentamos tantas dificuldades em muitas áreas, financeiras, enfermidades, perdas, decepções e momentos em que parece impossível continuar. Entretanto, a palavra de Deus nos lembra que nossa história não termina na derrota. Viu, Lucas Mateus? Bem-vindo. Deus nunca criou seus filhos para viverem presos ao fracasso, ao medo, ao desânimo. Em Cristo Jesus, nós fomos chamados para uma vida de vitória espiritual, crescimento e esperança. Bem-vindo todos vocês que estão entrando aí. Nascer para vencer não significa nunca enfrentar problemas, mas significa que com Deus, nenhum problema é maior que a sua graça. E a vitória, ela começa em nosso coração e se manifesta em todas as áreas da nossa vida, porque confiamos no Senhor. Uns confiam em carros, outros em cavalos, diz o salmista, mas nós confiamos no Senhor dos Exércitos. Uns caem e ficam prostrados, mas nós nos levantamos e estamos de pé. Cada dia, cada manhã, cada recomeço. E Deus criou você com um propósito. Antes mesmo do nosso nascimento, Deus ele já conhecia a nossa história. Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. Jeremias, capítulo 1, versículo 5. Cada pessoa possui um chamado. Eu quero te falar uma coisa, você não é um acidente. Eu não sou. Você não foi um acidente. Eu não fui um acidente. Você não é um erro. Você é um projeto de Deus. Quem entende isso, começa a viver com propósito. Porque todos nós precisamos ter propósitos em nossa vida. As dificuldades não definem o nosso futuro. José foi vendido pelos irmãos, ele foi escravo, foi injustiçado, foi preso realmente injustamente. Mesmo assim, Deus nunca abandonou José. Aquilo que parecia derrota tornou-se o caminho para a sua exaltação. Em Gênesis, no capítulo 50, em versículo 20, diz: vós intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. Por isso que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E Deus continua transformando lágrimas em testemunhos. Quantos testemunhos nós já ouvimos? Ou quantos testemunhos nós temos para contar? Já passamos por vários desertos. Acho que foi ontem que eu falei sobre desertos. Quantos desertos, quantos vales nós já atravessamos. Porém, Deus é o Deus dos montes e dos vales. E Deus transforma derrotas em vitórias. Observem, a cruz parecia uma derrota, mas tornou-se o maior símbolo da vitória da humanidade. E Jesus venceu o pecado, venceu a morte, venceu o inferno e venceu Satanás. Se Cristo venceu,
nós também podemos vencer por meio dele. Porque sem ele, nada nós poderemos fazer nada. Não fazemos nada sem ele. E a fé vence aquilo que os olhos não conseguem enxergar. A fé, ela olha além das circunstâncias. Enquanto todos viam um gigante, Davi enxergava um Deus maior. 1 Samuel, capítulo 17, e o versículo 37 diz: o Senhor me livrou das garras do leão e do urso. Ele também me livrará das mãos deste filisteu. Quem confia em Deus aprende que gigantes não são maiores que as promessas divinas. E Deus nunca abandona quem permanece fiel. Observe, em Daniel, ele foi lançado na cova dos leões. Os 3 jovens foram lançados na fornalha de fogo ardente. Paulo foi preso. Pedro foi perseguido. Todos experimentaram o cuidado sobrenatural de Deus. A presença do Senhor faz toda a diferença. E você é mais forte do que imagina. Deus fortalece aqueles que esperam nele. O profeta Isaías, no capítulo 40, versículo 31, diz: os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Há momentos em que pensamos não suportar mais. Mas Deus sempre renova as nossas forças. E a verdadeira vitória, querido, querida, começa dentro do nosso coração. Antes de conquistar o mundo, Deus deseja conquistar o nosso interior. E quem vence o medo, a ansiedade, o orgulho, a incredulidade, já iniciou sua maior vitória. Nunca desista dos sonhos que Deus colocou em sua vida. O inimigo trabalha para destruir sonhos. Deus trabalha para realizá-los. Talvez hoje tudo pareça complicado, difícil, mas Deus continua abrindo portas onde ninguém consegue abrir. Porque para Deus nada é impossível. Lucas capítulo 1, versículo 37. E o segredo da vitória é permanecer em Cristo. Jesus declarou: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. João capítulo 16, o versículo 33. Nossa vitória não depende apenas das circunstâncias. Ela depende de permanecermos ligados ao Senhor. E você nasceu para vencer porque Deus luta por você. A maior batalha nunca foi nossa. Sempre pertenceu ao Senhor. Ontem eu falei sobre o Senhor pelejará por vós e vos calareis. Êxodo capítulo 14 e o versículo 14. Quando Deus entra na batalha, a derrota deixa de ser o capítulo final. Confie nas promessas de Deus. Ele tem inúmeras promessas. Cada dia há uma promessa na Bíblia. Não permita que o medo controle a sua vida. Persevere mesmo diante das dificuldades. Jó, ele disse: ainda que ele me mate, nele eu esperarei. Ore sempre, diariamente. Tenha momentos de meditação da palavra de Deus. Leia a Bíblia. Ore, separe um tempo para você buscar a presença do Senhor. Perdoe quem o feriu. Caminhe pela fé e não apenas por aquilo que você vê. Nunca abandone os sonhos que Deus colocou em seu coração. Você nasceu para vencer porque você foi criado por um Deus vencedor. As lutas existem, mas elas não têm a palavra final. Seu passado não determina o seu futuro. A Bíblia diz: esquecendo-me das coisas que para trás ficaram e avançando para o alvo da soberana vocação de Deus. Quando Deus está no controle, aquilo que parecia impossível torna-se um testemunho de sua fidelidade. Levante a cabeça, continue caminhando, continue acreditando. O Deus que começou a boa obra em sua vida, ele é fiel para cumprir.
A vitória pode demorar aos olhos humanos, mas ela chega no tempo perfeito do Senhor. Lembre-se sempre, você nasceu para vencer, porque pertence a Deus, ao Deus que nunca perdeu uma sequer batalha. Deus nunca perdeu uma batalha. Não é interessante isso? E nós também não vamos perder. É claro, passamos problemas, passamos por dificuldades, nem sempre alcançamos aquilo que nós queremos. Mas o Senhor diz na sua palavra, já mencionei, vou mencionar, Êxodo 14:14, o Senhor pelejará por vós. E Isaías capítulo 54, e o versículo 17 diz, toda arma forjada contra ti não prosperará. E ao longo da história da humanidade, reis perderam guerras, exércitos foram derrotados, impérios desapareceram. Porém, existe uma verdade que permanece inabalável. Deus nunca perdeu uma batalha. E a Bíblia revela um Deus soberano, um Deus poderoso, um Deus fiel, que governa todas as nações. Nenhuma força humana ou espiritual é capaz de frustrar seus planos. Quando Deus entra em uma batalha, o resultado final está em suas mãos. Isso não significa que seus filhos nunca enfrentarão lutas. Pelo contrário, as batalhas fazem parte da nossa caminhada. A diferença é que Deus promete estar presente em cada uma delas, conduzindo o seu povo à vitória segundo sua perfeita vontade. Deus é soberano em todas as situações, em todas as coisas. Bem-vindos vocês que estão entrando aí. Nada surpreende o Senhor. Ele conhece o passado, o presente e o futuro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Isaías 46, versículo 9. A soberania divina garante que nenhum plano contrário pode prevalecer contra seus propósitos. Deus abriu o Mar Vermelho, ele venceu o Mar Vermelho. Quando Israel ficou encurralado entre o exército de Faraó e o Mar Vermelho, tudo parecia perdido. Mas Deus abriu um caminho onde não existia caminho. Aquilo que era obstáculo tornou-se instrumento de livramento. Qual lição que nós temos sobre isso? Deus continua abrindo caminhos impossíveis. Deus derrubou as muralhas de Jericó. As muralhas eram enormes. Humanamente falando, eram intransponíveis. Mas Deus mostrou que a vitória não depende da força humana. Quando o povo obedeceu, as muralhas caíram. A obediência sempre precede os milagres. Deus derrotou gigantes. Golias parecia invencível. Davi parecia pequeno, mas a batalha nunca pertenceu ao tamanho do guerreiro. Pertenceu ao Senhor. 1 Samuel 17, versículo 47, a batalha é do Senhor. Quando Deus luta por nós, o impossível torna-se possível. Jesus venceu a maior batalha da história. Na cruz, muitos pensaram que tudo havia terminado, mas a ressurreição revelou a maior vitória de todos os tempos. Cristo venceu a morte, venceu o pecado, venceu a morte, venceu Satanás, venceu o inferno. 1 Coríntios 15:57 diz, graças a Deus, que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Deus continua vencendo hoje. O mesmo Deus que operou milagres no passado, continua agindo. E Ele restaura famílias, cura feridas, cura corações, fortalece os cansados, transforma vidas, abre portas, concede sabedoria, sustenta os que confiam nele. E a nossa maior arma é a nossa fé. A vitória não depende apenas da força humana. Ela nasce da confiança em Deus, porque
todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Isaías, 1 João capítulo 5, versículo 4. A fé nos leva a descansar na fidelidade do Senhor, mesmo quando ainda não vemos a resposta. Nem toda batalha termina como esperamos, mas Deus permanece fiel. E as Escrituras também mostram que Deus pode permitir o sofrimento, e Ele permite provações e até o martírio de seus servos. Isso não significa a derrota de Deus. Sua vitória pode se manifestar de maneira diferente daquilo que esperamos, cumprindo seus propósitos eternos. E nossa confiança está na certeza de que Deus continua soberano e de que Ele é soberano e que nada pode frustrar seus planos. Romanos 8, 28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quais são as aplicações práticas? Entregue suas batalhas ao Senhor. Confie mais nas promessas de Deus do que nas circunstâncias. Persevere na oração. Mantenha sua fé firme, mesmo em tempos cruéis. Obedeça à palavra de Deus. Lembre-se de que Deus continua no controle da história. E concluindo aqui, quando afirmamos que Deus nunca perdeu uma batalha e que nós nascemos para sermos vencedores, proclamamos a verdade de que sua soberania jamais foi destruída e que seus propósitos sempre prevalecem. Talvez você esteja enfrentando uma luta que parece impossível. Talvez existam portas fechadas, enfermidades, dificuldades financeiras ou crises familiares ou outras situações. Mesmo assim, lembre-se, o Deus da Bíblia continua sendo o mesmo. Seja qual for o problema, seja qual for a batalha, coloque-a diante do Senhor. Confie em sua soberania, em seu tempo e em seu poder. A vitória que Ele concede pode vir de formas inesperadas, mas sua fidelidade nunca falha. Como declara o apóstolo Paulo, mas em todas estas coisas, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Romanos 8:37. Amém? Você é um vencedor. Vamos orar? Pai amado, Pai querido, exaltado seja o nome do Senhor, glorificado seja o teu nome, ó Deus, neste momento, nós te louvamos, nós te agradecemos porque tu és o Deus da esperança, o Deus que nos dá força, o Deus que nos dá vitória, quando as dificuldades tentam nos fazer desistir, tu vem fortalecendo a nossa fé, renovando a nossa confiança em tuas promessas, ensina-nos, ó Deus, a permanecer firmes, mesmo diante das provações, sabendo que em Cristo somos mais do que vencedores. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E sabemos que quem caminha com o Senhor pode enfrentar gigantes, pode enfrentar desertos, porque a vitória não depende da nossa força, mas da fidelidade do Senhor. Você nasceu para vencer. Portanto, Deus, eu te agradeço pelo meu amigo neste momento, pela minha amiga neste momento, Senhor, que está passando por um problema, que está passando por uma dificuldade, mas o Senhor é Deus. E nós nos entregamos ao Senhor neste momento. Reconhecemos que tu és o Deus soberano e que nada escapa ao teu controle. Fortalece, Deus, a nossa fé. Quando surgirem as dificuldades, dá-nos coragem para perseverar e dá-nos sabedoria para obedecer à tua vontade. Ó Pai querido, Pai santo, eu peço neste momento, ó Deus, pela Grazi Moreira, que está lá em Araçatuba, desenganada pela medicina. Não somente por ela, ó Pai, mas por outros também. E o Senhor visite neste momento os leitos dos hospitais. Eu oro neste momento, ó Deus, pelo país da Venezuela.
Usa de misericórdia para com aquelas pessoas, Senhor, aquele tão grande terremoto que aconteceu, quantas vidas destruídas, quantos sonhos, Senhor, que foram frustrados. Porém, eu te peço, Senhor, a tua misericórdia. Deus, nos ajuda, nos abençoa. Nós precisamos do Senhor. Nós precisamos de ti, Senhor, em nossas batalhas. E quando a batalha pertence ao Senhor, a esperança nunca morre, porque o Deus que governa o universo continua soberano, fiel e poderoso para cumprir todos os seus propósitos. Amém? Que Deus em Cristo possa abençoar a todos vocês de uma forma toda especial, que Deus ajude, que Deus dê vitória a todos vocês, que Deus me dê vitória também. Eu agradeço ao Senhor, porque o Senhor é bom o tempo todo. Deus é maravilhoso, Deus é especial. Hoje faz 8 dias que eu estou operado de catarata. Foi uma catarata madura, grande. Fui sedado. Fiquei um pouco apreensivo, mas ali, antes de eu entrar na sala de cirurgia, à espera, colocando colírio, teve um momento que eu comecei a orar baixinho, eu senti como a presença de alguém estendendo as mãos sobre mim e dizendo: descansa o teu coração. E as pessoas que me enviaram mensagens, vai dar tudo certo. E eu já estou lendo, graças a Deus. Dia 30 de julho irei retornar para avaliação. Então, queridos, qual o teu problema, qual a tua dificuldade? A Bíblia diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. E você não nasceu para ser derrotado. Você é um grande vencedor. Eu sou um grande vencedor. Bata no seu peito e diga: eu nasci para vencer. Eu estou vencendo. Eu sou um grande vencedor. Amém? Um abraço, um feliz sábado e que Deus possa abençoar a todos de uma forma toda especial, para a glória de Deus. Amém? Um beijo com muito carinho. Abraços. Estou terminando aqui.